Boa noite, pessoal. Em nome do Deus Triuno, declaramos aberta mais uma reunião da nossa Liga. Agradecemos aí a presença de todos, uma turma boa hoje, uma turma maior um pouquinho, né? Quem está assistindo não é de casa lá, é o seu Adão, que tá na Unimed ali, mas está assistindo. Então, bem-vindo aí, pai. E para iniciar a reunião, vamos cantar um hino, preparação para a devoção. Alexandre, então, tudo contigo. É dó? Grande Deus, o teu louvor, hoje unidos entoamos, teu excelso e eterno amor, com os anjos celebramos, e prostrados ante ti, vimos te adorar aqui. Cristo Salvador terás, com amor em nós dominar. Tua graça, tua paz, ó Senhor, ao mundo ensinar. E remido em tua luz, possa andar, ó Rei Jesus. Seja o Pai eterno Deus, ao Espírito da vida, que a Jesus nos altos céus, honra sem cessar retidão. Infinito é seu amor, cantem todos teu louvor. Antes de passar a palavra para o devocionista, quero chamar bem-vindos, assim, alguns que há algum tempo não estavam conseguindo vir, né? Como o Odair, os outros já vieram nas últimas. O Aldo não. O Aldo levantou a mão, mas não. Mas é bem-vindo também, Aldo, também. O Hilton, né, que há algum tempo não estava conseguindo vir, mas que bom que está com a gente aí, tocando a gaitinha. Alexandre, puxando a música aí. E agora eu vou passar a palavra para o nosso devocionista, para o seu Nelson. Renato, segura o microfone para ele. Com vossa licença, eu peço para tirar a máscara, porque ela me fumaça os óculos. Eu vou tentar, na minha simplicidade, uma mensagem que eu pesquisei lá, que regula com a atualidade do nosso país e do mundo que está passando. Então, vou apresentar para todos os irmãos e para mim mais essa mensagem. Para início, antes da mensagem, eu trago um versículo do Velho Testamento, que é o espelho do nosso Brasil.
que está se passando agora, que é do profeta Eséias, do capítulo 4, versículo 2. Ele diz assim: o que só prevalece é jurar, é mentir, é matar e roubar, adulterar, e há arrombamentos e homicídio sobre homicídio. Esta é a palavra que eu encontrei no Velho Testamento, em Oséias 4:2. E tem mais um lá do Novo, que nunca se esperava o homicídio, há tantos mil anos atrás já foi escrito, ela veio agora. É em Lucas 21, capítulo 21, versículo 11. Haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Esses dois versículos eu achei que estava parecido com a atualidade que nós estamos passando. E agora então eu passo a mensagem escrita pelo pastor Leopoldo Heimann, que se encontra o título dela é Vencer o mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, de Jesus. Como segue? Não, Cristo nunca prometeu paraíso nesta terra. O que prometeu foi seu auxílio, amparo, consolo nas tribulações. Estamos no mundo, mas como cristãos não pertencemos ao mundo. E o mundo de Jesus jaz no maligno. Por isso, enquanto no mundo passais por aflições, Cristo advertiu contra os dias difíceis que desabarão sobre nós. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome e terremotos. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, de Jesus. Parece que esta biografia é dias do século 21. Sim, o mundo passais por aflições. Dentro deste turbilhão de aflições, porém, vem a voz de Cristo. Mas tende bom ânimo. Cristo não vos deixou órfãos. Não nos desamparou. Cristo está conosco. É nosso mestre, guia e conselheiro. É Cristo quem nos dá confiança, coragem, esperança e salvação. É por isso que podemos dizer como salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Podemos cantar com o poeta: por mais que ruja o temporal, por mais que nos aperte o mal, por mais que duras aflições apertem nossos corações, em Cristo iremos esperar, o qual nos pode consolar e alívio e paz a todos dar. E por que não precisamos temer as aflições deste mundo? Porque Jesus afirma: eu venci o mundo. Verdade paradoxal essa história. Parece provar ao contrário. A nossa razão se levanta e protesta. Os poderosos, especialmente agora, lutam pelo poderio mundial. Contudo, ao dizer eu venci o mundo, Cristo não pensa no mundo geograficamente dividido e em continentes. O meu reino não é deste mundo. Jesus fala do mundo espiritual. Jesus venceu o diabo, o pecado e a morte. Ainda que passemos por aflições, devemos ter bom ânimo e saber que Cristo venceu o mundo e um dia nos levará ao reino dos céus. Oração. Senhor, vivendo à luz do fim dos tempos, mantém-nos vigilantes na tua palavra, por amor de Cristo, nosso eterno protetor. Amém. Muito obrigado. Agradecemos ao seu Nelson pela bela mensagem. E mais uma música, Alexandre?
Tá, eu pergunto para Alexandre, mas acho que o que comanda a música é o Wilton, né? É, só. Deus tem amado o mundo inteiro, Deus tem amado também a mim. Torno a dizer, Deus tem amado, Deus tem amado também a mim. Me achei-me preso em meu pecado, achei-me preso sem salvação. Torno a dizer, Deus tem amado, Deus tem amado também a mim. Jesus querido, que foi mandado, Jesus querido, salvou-me a mim. Torno a dizer, Deus tem amado, Deus tem amado também a mim. Jesus tornou-se por mim culpado, Jesus tornou-se meu Salvador. Torno a dizer, Deus tem amado, Deus tem amado também a mim. A ti louvores, amor eterno, a ti louvores eu cantarei. Torno a dizer, Deus tem amado, Deus tem amado também a mim. Passamos então a palavra ao pastor. Muito bom. Então, turma, boa noite. Que bom ver vocês aqui conosco. Que legal que estão aí com a gente. Vocês também que, né, seu Adão que está nos acompanhando aí pela internet. Quem vai ver esse estudo depois, que vai estar aí colocado a nossa reunião aí na web, né? É uma alegria ter a presença de todos vocês aí. No estudo que nós fizemos no início desse mês, a gente começou com o assunto do Novembro Azul. Naquela ocasião, o pastor Guilherme aí trouxe, então, um panorama da importância do cuidado com a vida, com o corpo, especialmente destacando essa temática, né? E num primeiro momento ele fez essa abordagem e agora a gente traz também um pouquinho desse aspecto, mas mais numa visão, digamos assim, espiritual, mais uma questão, digamos assim, de fé e de vida, né? Porque cuidar da saúde não engloba somente o físico, né? Cuidar da saúde é mais amplo. A gente cuida de todos os aspectos da nossa vida. Então, sem dúvida alguma, é um tema que tem muito para a gente explorar, para a gente conversar. E eu trouxe aqui um pouquinho, só uma recapitulação, assim, um pouquinho dessa campanha e depois alguns comentários, assim, uma abordagem bíblica também, né? Vou passar para a próxima tela. Essa aí é a tela, então, da campanha, né? E está ali a frase, homem, cuide-se, o melhor da vida é ter saúde, né? E aí, bem pequenininho embaixo, para viver com saúde é preciso se cuidar em todas as fases da vida. Olha que interessante isso, hein?
Quando a gente fala de fé cristã, quando a gente fala de vida cristã, nós lembramos que a caminhada que se inicia no batismo, quando ainda bebês, ela só vai terminar o dia em que Deus nos chamar. Enquanto isso, nós estamos aqui vivendo no mundo como igreja militante. O que é a igreja militante? A igreja que luta, que peleja pela fé cristã. E nós, enquanto cristãos, lutamos para permanecermos fiéis a Deus e, sob sua graça, alcançarmos a vida eterna. Né? Um dia nós seremos a igreja triunfante, a igreja salva. O dia em que nós partirmos desta vida firmados em Cristo. Aí nós estaremos num lugar infinitamente melhor, salvos, e estaremos com a vida que não acaba garantida. Então, em todas as fases da vida, nós precisamos cuidar. Essa é a ênfase aqui, então, do Ministério da Saúde, né? Em que nós, homens, tenhamos o cuidado com a nossa vida, com o nosso corpo. Aliás, vocês sabem que hoje nós estamos vivendo uma data especial, né? Não sei se vocês sabem. Alguém aqui sabe o que nós estamos lembrando hoje? Dia da Bandeira. Hã? Dia da Bandeira. O Dia da Bandeira. Não, mas tem outra data. Tem? Ninguém vai lembrar, nem nós. Hoje é o Dia do Homem. Ouvi na Rádio Gaúcha hoje de manhã. Hoje é o Dia do Homem. É, né? É o Dia do Homem. Ué, não tem o Dia Internacional da Mulher lá no mês de março? Nós temos um dia também, eu nem sabia. Hoje de manhã eu liguei na Gaúcha, deu lá, hoje é o Dia do Homem. Olha aí. Hoje é o Dia do Homem, olha aí. Que coisa, né? A gente não lembrou. Hã? Pois é, só um dia, né? Não. Vamos ficar com os outros 364 para nós aí, né? Pois é, né? Mas eu ouvi hoje de manhã. Eu só não sei se é dia nacional ou dia internacional, porque tem essas diferenças, né? Internacional, ó, Dia Internacional do Homem, olha aí, viu? Pois é, né? Viu? O pessoal tá brincando aqui que o homem tinha que ser homenageado. Você que está nos assistindo aí, o pessoal tá brincando aqui que o Dia do Homem é todo dia. A gente tinha que ser homenageado todo dia. Vamos brincar um pouquinho que é bom, né? Rubim. Isso Rubim, aí. te cuida que tá sendo gravada a reunião, hein? Não. Olha só, então, gente, vem a calhar isso aí. O homem se cuidar em todas as fases da vida, né? Vamos passar para a próxima tela aí. Ela é uma tela que traz aí essa mobilização em torno da saúde masculina, né? Então, dentro desse cuidado que o homem precisa ter com a sua vida, né? Com o todo, né? Estão aí duas frases que mais ou menos conduzem essa campanha, né? Estimular os homens a cuidarem mais da própria saúde de forma ativa, autocuidado e em uma perspectiva integral. Olha que interessante essa palavra aí. Uma perspectiva integral. O que é algo integral? Bom, a própria palavra já explica, né? Integral é algo que integra. Está falando do cuidado em todos os aspectos. Aqui a gente está falando do físico, do mental, do emocional, do espiritual. Embora que a campanha não trate tanto desse aspecto espiritual, mas no aspecto da saúde física, ela traz essa ênfase aí. Ó. E aí diz a segunda frase também, as orientações são para o cuidado diário e compreendem a promoção, prevenção de doenças e agravos e recuperação da saúde da população masculina ao longo do curso de vida. Então, cuidar da vida como um todo, né? Esses dias eu vi uma postagem na internet, não sei se alguém viu aí, falando do homem, né? O pessoal brincando com essa onda de comer mais saudável, de se alimentar bem, né? E aí, eu sei que estava mais ou menos assim, escrito lá no post, ó, por que eu vou cuidar tanto desse lado se antigamente, né, os homens comiam, moravam no mato, né? Comiam fruta, viviam ao ar livre, viviam 30 e poucos anos. Né? E por que a gente vai cuidar disso? Bom, hoje nós vivemos, com a graça de Deus, 70, 80, 90 anos, né? E mesmo passando por algumas dificuldades aí,
às vezes consumindo alimento que nem é tão bom assim, a gente tem exemplos aí. Tempos atrás era o leite que estava com substâncias aí, né, altamente prejudiciais, agora é a carne de cavalo que anda por aí também, né? Mas a gente está aí vivendo e estamos lutando, né? Mas é fato que a nossa vida se tornou mais longeva. A gente tem mais recursos hoje para tratar problemas que no passado não se tinha. Então, esse cuidado ao longo do curso da vida ele é importante. E a gente precisa ter essa atenção também. Podemos passar a próxima aí? Ó, então, por isso, essa política nacional de atenção integral à saúde do homem. Ó. Incentivar o acesso da população masculina na atenção primária, consulta no posto de saúde, pelo menos uma vez ao ano. Eu queria fazer essa pergunta aqui. Quem é que vai no médico uma vez por ano aí? Vamos ver. Ó, se a turma que está em casa vê, eu estou vendo aqui, ó, eu acho que dá mais ou menos 1/5 de quem está aqui dentro. E olha que nós estamos aqui em quase 30, né? Os outros é mais de uma vez. Ah, bom, pode ser, né? Ó, mas esse hábito aí de fazer um check-up, uma avaliação, né? Olha aí, ó. Quem é que vai pelo menos umas 10 vezes no ano aí? Ó, tem. Vamos honrar todo mundo aí. Então, viu? Olha que mais aí, ó. Ressignificar as vivências familiares e laborais, ou seja, o trabalho, né? Planejamento familiar, pré-natal do pai, paternidade ativa, prevenção de violências e acidentes. A gente sabe que quem trabalha está sujeito a acidentes, às vezes por força da posição que ocupa, né? O trabalho que desempenha. A gente sabe que isso acontece, né? Estamos sujeitos a isso. Promoção do autocuidado, ou seja, ficar atento aos sinais, que muitas vezes a gente ignora, aquela tontura que dá, né, aquela fraqueza, né, aquela dorzinha incômoda, que às vezes a gente não dá muita bola, ou esconde, a gente não pode demonstrar que está sentindo dor, né? Enfim. Prevenção de doenças crônicas, destaque para neoplasias de boca, próstata e pênis. Olha aí, ó. Que a gente já está falando de doenças um pouco mais agudas, né? E que precisam ser prevenidas, precisam ser acompanhadas, né? Então, tudo isso está dentro desse plano, dessa política nacional de cuidado com a nossa saúde, com a saúde dos homens. E a gente é convidado a se engajar nisso. Vou pedir para passar para a próxima tela, né? E aí nós temos, então, aí, ó, isso tudo descrito de uma maneira um pouco mais efetiva, vamos dizer, mais pontual, né? Promoção da saúde, e aí entra algumas coisas interessantes aqui, ó. Prática de atividade física com regularidade, ó. Tem uma turma dos leigos aqui que tá bem nesse quesito aí. Semanalmente tá correndo atrás de uma bola lá, tentando jogar, né? Estão fazendo alguma atividade. Isso é bom, né? Olha aí. Talvez alguns de vocês também façam caminhada, outros gostam de andar de bicicleta, né? Outros gostam de jogar uma bocha, né? Também é um bom exercício, por aí vai. Só que o melhorzinho tá machucado, né? Ah, é? É, o Almir tá machucado. Olha aí, ó. Ai. Olha só, né? Ó, isso aqui também, gente, ó, consumo de alimentos saudáveis, frutas, verduras, legumes, né? Carne branca, o pessoal fala, né? Por isso que a gente come um toicinho de vez em quando, né? Bem assadinho para, né, dar uma equilibrada, né? Não, mas essa questão de alimentar-se bem é importante, né? Ó, cultivar bons hábitos de higiene pessoal, né? O banho não é mais só no sábado, antigamente era no sábado, né? Agora já mudou, né? Se ampliou. Tem que ter. Isso aí. Evitar o consumo de bebidas alcoólicas, tabagismo e outras drogas, essa é a campanha do governo, né? A gente sabe que isso nem sempre é possível de fazer na sua plenitude, mas saber dosar as coisas, usar com moderação, isso também deve estar implícito aí, né? E aí, claro, chega-se à prevenção de doenças e agravos, ó. Ali eles recomendam, no caso, o uso de preservativo nas relações sexuais, cultivar, então, os bons hábitos de higiene, conversar sobre problemas e preocupações com parceira, familiares, amigos e profissional de saúde. Acho que essa aqui é o ponto que mais pega muitas vezes, né? Da gente conversar sobre um problema que a gente está enfrentando. Às vezes a gente não tem aquela intimidade, né? A gente não consegue abrir e falar muito sobre isso.
Mas é o que a campanha tenta movimentar também, até para a gente se aconselhar. Muitas vezes alguém que está enfrentando um problema que a gente está começando a enfrentar, né, de repente pode nos dar uma ajuda, no sentido de um aconselhamento, indicar até um profissional para tratar uma determinada dificuldade, né? Isso também está envolvido aí. Né? A gente precisa conversar, trocar ideias, se aconselhar mutuamente. Isso também está dentro desse processo aí. Resumidamente, a gente pode passar para a próxima tela e vocês vão ver aí, então, aquilo que eu tinha comentado. Ó. Cuidado integral significa cuidar do físico e do mental. Vocês conseguem enxergar aqui até? Consegue? Tá. Físico e o mental. Né? Bom, quando a gente fala do cuidado mental, eu aproveitei e trouxe aqui algumas frases, alguns pensamentos do Dr. Augusto Cury. O Dr. Augusto Cury é um profissional renomado nessa área. Inclusive aqui na escola a gente tem utilizado aí o material elaborado por ele, né? Escola da Inteligência, que tenta tratar essas questões mentais, emocionais. E tem um livro que ele escreveu que é muito, muito interessante, né? Que é a educação socioemocional. A gente cuidar disso, cuidar do nosso emocional, como é que a gente lida com isso? E eu trouxe aqui algumas afirmações que ele traz, depois eu vou pegar textos bíblicos, tá? Eu quero usar isso como uma introdução para mostrar que também nessa área da saúde mental e da psicologia, né, a gente vai encontrar alguns aspectos que vão nos levar para a Escritura Sagrada. O seu Nelson, na devoção aqui, já fez uma ponte ali muito interessante, trazendo versículos bíblicos que refletem a realidade que nós estamos vivendo. E realmente, se a gente olha para aqueles textos ali, tanto no Antigo Testamento como no Novo, a gente vai encontrar o cenário que nós estamos vivendo hoje, né? Epidemias, rumores de guerras, né? Fome, sinais no céu. Não sei se alguém aqui acompanhou o eclipse, hoje de manhã teve um eclipse essa madrugada, né? Entre as 4 da manhã e as 8 da manhã, nós tivemos um eclipse parcial da Lua. E esses sinais, eles nos fazem olhar também para as palavras de Deus, para o texto bíblico, e vermos que isso está ali descrito, né? E a gente já está vivendo esse período aí. Então, tudo isso está dentro do pacote. Então, o que nós vamos olhar aqui? Eu quero trazer algumas frases aí, vou pedir para passarmos à frente. Olha o que diz o Dr. Augusto Cury quando ele fala do cuidado com o mental. Por que eu vou dar uma ênfase mais no mental em direção ao espiritual? Porque aqueles aspectos físicos, eles estão bem descritos. E a gente já trabalhou isso também lá no primeiro estudo que a gente fez esse mês, né? Então, olha o que diz o Dr. Augusto Cury. Estamos coletivamente vivenciando a era da falência emocional e do esgotamento cerebral, algo só experimentado em campos de batalha. Mas onde está a guerra que travamos? Em nossa mente. Ele aqui faz um comparativo com um campo de batalha. Né? No meio de uma guerra, você não tem muito tempo para chorar os seus mortos, nem para lamentar as perdas que foram cometidas, e nem para tentar elaborar um plano para se defender ou salvar outros. Quem está num campo de batalha é matar ou morrer. Essa é a realidade. Se a gente pega relatos aí das grandes guerras e outros conflitos armados, né, a gente vai ver que não há muito tempo para as coisas. Você lida com o inesperado. É daqui a pouco uma mina que está plantada no chão, você pode pisar e ela explodir. É daqui a pouco o exército inimigo que pode estar à espreita. É um ataque aéreo que você não espera. Né? Então é todo um arsenal digamos assim, de destruição ao qual você está sujeito. E isso é uma guerra psicológica. Né? Você pensa milhões de coisas. Nessa hora você pensa na família, pensa em quem deixou para trás, pensa no seu companheiro que foi abatido, e por aí vai. Você não tem muito tempo para pensar. E isso causa problemas. Isso judia da mente das pessoas. Né? Tem muitas pessoas que enfrentam a guerra, que estão no campo de batalha, que após o encerramento da mesma, eles não conseguem se libertar desse estigma. Eles ficam traumatizados. Vários problemas, né?
Então, isso tudo trava uma guerra dentro da nossa mente, um esgotamento cerebral. E o Dr. Augusto Cury disse que isso se transportou para a sociedade atual. Nós vivemos isso hoje. Eu vou dar um exemplo para vocês. Entrem na internet e vocês já vão ver uma guerra. Todo dia tem uma guerra. Né? A gente está vivendo isso no Brasil. O lado A e o lado B. Ou o lado C, lado D, e por aí vai. Está polarizado o nosso país. E isso desgasta. Isso entra dentro da nossa casa, e se a gente não cuidar, isso nos contamina. E até, às vezes, divide a família. Às vezes a gente vive uma guerra dentro de casa. Isso tem acontecido. E tem contaminado a nossa sociedade. Então, ele evidenciou isso. Ó, essa guerra está aí. Ela chegou para todo mundo. Não é só no campo de batalha mais. Outra afirmação que ele faz, ó, vamos para a próxima aí. E aqui ele faz uma ponte direto para a internet, para as redes sociais. Ó. A solidão na era das redes sociais é atroz, densa, asfixiante. Como não sabemos ter um diálogo inteligente e relaxante com os outros, ou até com nós mesmos, pensamos muito, mas sem qualidade. Pensamento sem qualidade. A gente acaba, por conta disso, numa repetição, um repeteco. Vou dar um exemplo para vocês, né? É aquela história, chega para mim no WhatsApp um vídeo, uma mensagem, pum, eu já compartilho para milhões. Às vezes eu nem olho direito a mensagem. Nem sei o que tem lá. Ah, mas tá todo mundo compartilhando. Pá. Né? Quando acontecem essas tragédias, esses dias, vocês devem ter acompanhado aí o episódio desse caminhoneiro que morreu aqui, na estrada para Rio Grande aqui. Né, que foi uma tragédia ali, acho que ele foi olhar a carreta por baixo, explodiu o pneu, né, enfim, uma vida perdida de uma forma trágica, né. Olha, em segundos já tinha vídeo rolando para todo lado do acidente, né. Que coisa terrível isso, né. Pô, uma pessoa perdeu a vida e o vídeo estava rolando, e já se tornou massivo, né, para todo lado, todo mundo olhando. E não só isso, vários outros episódios que se presenciou, né, e que se popularizou, né, coisas que antes a gente não via, a gente via talvez na página de um jornal, talvez na televisão mostravam de longe, mas hoje você está vendo ali a morte de forma nua e crua, né, e as pessoas às vezes nem pensam antes de passar isso adiante. O importante é passar a notícia, né, é fazer o furo de reportagem, né, e estar à frente dos outros. Então, pensamento sem qualidade. Pode falar. Mas eu acho até que nesse caso, assim, a maioria não passa como notícia, passa como curiosidade, mostrar a tragédia, né? E a notícia é uma coisa, né? A notícia, claro que acaba virando notícia aquilo ali, mas há muitos que compartilham isso aí é só para mostrar mesmo. Que estava lá e que registrou. Né? Que viu, que mostrar com ela, olha aqui como é que ficou o cara, olha aqui o corpo, não sei o quê. O pessoal faz essas coisas assim, né? Que coisa, né? Um pensamento que reflete essa realidade, né, que o Dr. Augusto Cury mostra. Vamos passar para a próxima? Em nossa jornada existencial, devemos entender que os maiores inimigos que sabotam nossa inteligência e nossa qualidade de vida não estão fora, mas dentro de nós. Essa afirmação que ele faz é uma afirmação muito interessante, né? Ela carece de bastante reflexão. Daqui a pouco eu vou trazer um versículo bíblico que a gente vai olhar isso aqui um pouquinho com mais calma, né? Mas é uma conclusão que ele chegou tendo em vista esse problema emocional que a nossa sociedade vive, que o ser humano vive. Nós estamos vivendo isso. E muita coisa vem de nós mesmos, se não a grande maioria. Temos inimigos externos, a gente sabe disso, né? Mas esses agentes externos, eles justamente tentam nos seduzir para nos fazer ir na direção contrária àquilo que Deus estabeleceu. E para encerrar, uma última frase aí, né? Esse aqui é muito interessante, ó. O poeta e o tosco, o altruísta e o individualista, o tolerante e o impaciente coexistem na mesma mente. Habitam na minha e na sua personalidade. Olha que interessante isso aí, hein? Ele colocou ali
os opostos, né? O poeta e o tosco. Quem é o tosco? É o que não sabe escrever poesia. E nem sabe ler direito, não sabe se expressar. O poeta já é mais, como é que eu vou dizer assim, culturalmente evoluído, porque ele consegue formular essas sentenças, né? O altruísta, aquele que se preocupa com o próximo, que vai ao encontro do próximo, da sua necessidade. Quem é o individualista? É o contrário, que se preocupa só consigo mesmo, né? O tolerante, aquele que suporta as aflições, que suporta outras pessoas, né? Ao contrário do impaciente, não tem paciência para nada, chuta o pau da barraca, né? Eles coexistem na mesma mente, né? Então vejam essas afirmações que eu trouxe para vocês. Por que eu as trouxe? Porque olha lá, ó, se a gente vai olhar essa questão do cuidado integral, não tem como pensar o mental sem ir para o espiritual. E aqui que está o ponto, né? O ser humano hoje, ele ignora muitas vezes esse aspecto espiritual. Se a gente vai somente pelo mental, a gente até consegue algumas ferramentas para remediar algumas situações. Mas apesar disso, fica um vazio. É grande número de pessoas que hoje enfrenta, por exemplo, problemas como depressão e outras síndromes, né, que buscam tratamento, que continuamente estão se tratando, mas precisam e vão precisar desse amparo até o fim da vida. E muitos desses que buscam esse amparo, às vezes no meio da jornada sucumbem e acabam desistindo da vida. Tem vários relatos. Por que isso acontece? Isso acontece porque as ferramentas humanas, aquilo que o ser humano desenvolveu, não é perfeito, falha. Existe algo a mais que está faltando. E aí entra o aspecto espiritual. E aí eu queria, pode passar a próxima aí, pegar basicamente aí duas afirmações do Dr. Augusto Cury, e a gente pode conversar um pouquinho sobre elas. Eu quero comparar com textos bíblicos aí. Vejam aquela frase que eu falei dos opostos, né? Que coabitam na nossa mente, são, de certa maneira, afirmações que nos dirigem para aquilo que o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos 7. Olha aí, ó. Glad, pode ler para nós? Lê para nós esse versículo aí no microfone. Tens aí? Isso, aí, ó. Romanos 7, 21 a 23. Assim, eu sei que o que acontece comigo é isto. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado, que age no meu corpo. Olha aí, ó. Tem a ver isso que o apóstolo Paulo fala diante daquela afirmação ali do Dr. Augusto Cury? O que vocês acham? Tem a ver? Interessante isso, né? Tudo aquilo que se trabalha, que se descobre cada vez mais dentro da mente humana e na área da psicologia, de certa maneira, nos leva para lá. A gente tem que lidar com isso diariamente, né? É aquele sentimento que a gente tem quando acorda de manhã, né? Acorda de manhã, assim, um bagaço, né? Acho que hoje eu vou ficar mais um pouco na cama, mas aí tu olha pro relógio e lembra, não, mas se eu não levantar agora, eu vou ter problema depois, porque eu tenho que pegar no serviço lá, tal hora eu tenho que estar lá. E eu vou ter que tomar um café, e vai ter que dar tempo de eu tomar o café, vai ter que dar o tempo lá de eu talvez fazer a minha devoção, ler o meu castelo forte, e pegar o carro para ir até tal lugar trabalhar, tem que chegar lá, bater ponto, e se eu não levantar agora vai dar problema depois. E não dá para pensar muito também. Se pensa, perde o horário, né? Então a gente tem duas forças lutando ali. Uma que quer nos deixar deitadinho, numa boa, e a outra que diz, não, mas tu tem que levantar, tu tem que seguir. Né? Esses paradoxos, eles nos acompanham, né? E essa questão que Paulo levanta da vontade de fazer o bem, mas de não conseguir, nos lembra daquilo que a Sagrada Escritura fala sobre o que nós somos. Vocês lembram o que nós somos? Nós somos simultaneamente justos e pecadores, ao mesmo tempo.
E esse é o X da questão. Nós somos simultaneamente justos por causa de Cristo, mas pecadores por causa da nossa velha natureza. E esse é o drama que a gente vive todos os dias. A gente levanta, a gente tenta fazer o bem, dá uma escorregada aqui e ali, né? Quando chega o fim do dia, a gente tem que, e não pode esquecer de dobrar os joelhos e dizer: Senhor, me perdoa porque eu não fiz o que eu devia ter feito hoje. Me ajuda. Olha para mim com amor por causa de teu filho Jesus Cristo, para eu poder seguir em frente. É o que está evidente aí. Essa integralidade do que é a vida humana, ela só pode ser vivida quando a gente se dá conta dessa luta que existe em nós. E a gente só vai encontrar solução para ela em Cristo, pela misericórdia de Deus. Senão está tudo acabado. A gente chega no fundo do poço. Né? Não sei se alguém quer fazer algum comentário. Por favor, Renata. Pode empurrar bem para cima. Não está funcionando? Vamos trocar pelo outro aqui, então. Aqui pode ser, né? Deu? Oi. Ah, funcionou. Tá. Essa luta que o senhor fala, né, pastor, é que é a luta do bem que não está em nós, né, do bem que só vem de Deus, né, com a nossa maldade natural. Porque se a gente for olhar ali o poeta, ninguém nasce poeta. Alguém se torna poeta porque vai estudar, porque vai se aperfeiçoar. Mas tosco, eu nasço tosco. Eu não nasço altruísta, eu me torno altruísta com o meu pensamento. Mas individualista é a minha natureza, eu sou individualista por natureza. A tolerância também é um dom que a gente não nasce com ela, a gente burila, a gente trabalha ela, porque a minha natureza é impaciente mesmo. E isso tem a ver com aquilo ali, né? Porque tudo que eu tento fazer de bem eu não consigo porque eu sou ruim, eu sou mau. Minha natureza é má. Então é uma luta constante. Eu só vou fazer coisas boas porque Deus age em mim. Porque por mim mesmo não vai acontecer. E se eu deixar a minha natureza agir, é daí para pior. Muito bom, Renato. Obrigado pela tua contribuição. É bem isso aí. É bem isso aí. E é desafiador isso, porque agora, enquanto tu falavas, eu fiquei lembrando de um bebê, de uma criança, né? Quando a gente é bebê, a gente chora, porque a gente quer mamar, porque a gente precisa de tudo, e ainda tá a mãe e todos os demais nos adulando, né? A gente vira o centro das atenções, né? E daqui a pouco a criança cresce, surgem outros bebês, e aí começam já os conflitos, né? Que a gente quer exclusividade, né? É bem isso aí. Por isso que Paulo vai dizer, no final, depois que ele escreve isso, ele vai dizer, né? Como é que é? Já tem o texto aqui, ó. Ó homem desventurado que sou. Né? Deixa eu só ler para nós aqui, ó, porque esse texto vale a pena. Eu só coloquei os versículos 21 a 23, mas Paulo vai dizer assim depois, ó. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí ele conclui: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Então, somente pela graça de Deus, somente por ela, né? Outra afirmação que está na próxima aí, né, é aquela afirmação que fala dos inimigos, que na verdade não estão fora, mas estão dentro de nós. Olha aí. Vou pedir para o Alexandre, está com o microfone perto, pode ler para nós, Alexandre? Por favor, ali, ó, o texto de Mateus 15. Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique impura, porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. Olha aí. Quanta coisa Jesus enumerou aí, né? E tem mais um par de coisas que ele falou. Mas aqui eu trouxe estas justamente para ilustrar essa questão de onde vem a impureza, né? Onde estão os nossos maiores inimigos? Eles vêm de dentro de nós. A gente sabe que, pela Escritura Sagrada, por aquilo que a gente aprende no Catecismo também, que nós temos 3 grandes inimigos, né? Vocês lembram quais são os 3 grandes inimigos?
O mundo, o diabo e a nossa carne. Esses três aí. Né? Eu sempre costumo dizer que essa trilogia aí, essa baixíssima trindade, vamos dizer assim, ela tem uma maneira de agir. Né? O diabo, ele cria as situações. Né? Aliás, ele cria as tentações. O mundo nos oferece e a carne aceita. E esse é o grande problema que nós vivemos na vida cristã. Esse é o desafio diário. Esses três aí estão lutando, né? E acho que o mais ardiloso deles é realmente a carne, é a nós, porque, olha, conseguir lidar com tudo isso, sendo seres humanos fracos como somos, né? Olha, é uma luta ferrenha. É uma luta ferrenha. Por isso que Jesus foi tão incisivo, né? Quando ele falou disso aí. Porque ele viu na soberba dos fariseus que assopravam virtudes, que decoravam o texto bíblico, mas não viviam isso na prática, né? Que essa era uma tentação humana, talvez a maior. Porque essa tentação, ela tira Deus do lugar onde ele está. Ela é uma tentação que vai contra o primeiro mandamento, direto. Né? Nos coloca no lugar de Deus. Né? Nos faz criar uma imagem de que a gente é totalmente santo, de que a gente sabe das coisas e que a gente não precisa de arrependimento. E aí Jesus, ele mexe com isso. Ele diz, olha, não é bem assim. Vamos parar para pensar. De onde é que vem esses maus pensamentos? De onde é que vem esses escorregões que o ser humano dá? Isso vem lá de dentro. Isso vem de lá. Né? Então, isso está muito evidente aí, e é algo que vai nos acompanhar sempre. E nesse período que nós vivemos aí de isolamento, né, agora a gente já começa a dar passos um pouco mais firmes em relação a um pouco da rotina que a gente tinha antes. Esse período de isolamento, ele mostrou bastante isso aí, né? Vocês lembram que lá no começo da pandemia, a gente vivia um outro quadro, né? Tinha muita gente que se tornou solidária, né? Quantas arrecadações foram feitas, né? Quantas ações fizeram, né? E tudo mais. Até se criou um certo glamour na pandemia, né? Lá no começo. E com o passar do tempo, a gente foi vendo que não era bem assim. Essas ações, elas foram diminuindo. As pessoas foram deixando aflorar cada vez mais a sua individualidade, porque cada um ficou fechado no seu gueto, né, no seu espaço. E isso, de certa maneira, nos isolou cada vez mais. E agora o desafio é retomar. Esse é o desafio. E a palavra de Deus, ela nos incentiva a isso. E por isso que o cuidado integral, ele envolve o espiritual. Não tem como, gente. Não tem. A gente tem que estar atento a esses aspectos aí. Nunca a palavra de Deus foi tão importante como agora. E vai ser cada vez mais. Né? Até porque, como diz Jesus, os dias que vivemos são maus. E cada vez mais o dia do juízo final está chegando. Né? Então aí os sinais descritos na Escritura Sagrada. Né? Então esse cuidado integral, esse cuidado ele é muito importante, esse cuidado espiritual. Porque ele está envolvido dentro de tudo aquilo que nós vivemos. Então a gente precisa ter um cuidado amplo, precisamos estar atentos, né? Não somente a parte física, mas a parte mental, principalmente o espiritual, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor aqui, mas principalmente na eternidade. E aí eu encerro com uma última lâmina aí, né? Na verdade não encerro ainda, só para destacar aí essa imagenzinha aí que descreve o Novembro Azul, né? Cuidar da saúde também é coisa de homem. Né? Então a gente precisa ter esse cuidado amplo, esse cuidado importante. Né? E aí quero fechar esse estudo trazendo aqui um videozinho que vai vir na próxima lâmina, eu espero que reproduza ali, que vai falar do cuidado físico que a gente precisa ter, e depois eu quero fechar com uma imagem bonita aí, o nosso momento de estudo, e abrir para quem quiser comentar aí. Pedir para o Guilherme passar a próxima aí, vamos ver se reproduz lá o videozinho no PowerPoint aí. Ah, tá. Então vamos compartilhar o áudio aí, refazer a apresentação aí, e aí a gente consegue passar essa tela aí. É um videozinho que, na verdade, é do Ministério da Saúde, né? Que acho que é importante também a gente poder
passar esse material aí, só para ilustrar essa parte final do estudo, né? Tendo em vista essa temática aí do Novembro Azul. E aí depois, quando terminar o vídeo, não passa ainda, pastor Guilherme, segura um pouquinho lá, para a gente poder, só para eu fazer uma introdução e a gente põe a imagem final. Aí, ó, pode passar a próxima então. Não está abrindo? Opa. Homem não chora e não tem medo de nada. Porra, já ouvi isso quantas vezes. Claro. Saber, admitir que eu tenho esse medo. Eu me cuido, faço atividade física, qualquer alteração da urina, sangue na urina, eu corro pro médico. Não tenho vergonha nenhuma de admitir isso, porque eu quero ter saúde por muito tempo para cuidar da minha mulher, do meu filho. Aliás, esse é o homem que eu proponho para mim. Que é mais que isso, velho. Bora lá. Cuidar da minha saúde, para que eu possa cuidar da minha família, para que eu possa cuidar de quem anda comigo e para que eu possa ter uma boa qualidade de vida. E para fechar com chave de ouro, cuidar de nós mesmos é cuidar do nosso espírito, da nossa saúde espiritual. E aí, a última imagem, Homem aí, que é uma não imagem chora. tão bonita, olha aí, ó, nosso departamento reunido, lembrando o convite de Jesus. Como é um convite consolador e confortador para nós, ó. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós possamos seguir aceitando o convite de Jesus e convidando, abrindo o nosso coração para que Ele possa cuidar também da nossa fé, do nosso espírito, e que a gente possa fechar esse ano na certeza de que Ele nos acompanha e nos cuida, e já vislumbrar, projetar o nosso olhar para um 2022 na certeza de que Ele estará conosco. Por isso, que Deus nos conceda um 2022 saudável em todos os sentidos. Aqui como Liga de Leigos, como família da fé, também nos nossos lares, com as nossas famílias, como sociedade, dentro de todo um contexto, que a gente possa ter um ano abençoado, né, com muita saúde, em todos os sentidos, especialmente no aspecto espiritual. Seria isso, presidente. Não sei se alguém quer fazer algum comentário, uma colocação. Por favor, fiquem à vontade. Não tem problema. Se quiserem fazer algum acréscimo, criticar, perguntar, enfim, a gente está aí para isso. Então é isso aí. É isso então? Então agradecemos ao pastor pelo estudo. Fechou com chave de ouro ali com a foto da turma aí. Provavelmente a nossa próxima reunião já seja assim, no ano que vem. E Guilherme. Eu queria só fazer um comentário assim sobre uma das telas ali que apareceu a propaganda, né, do Ministério da Saúde, né, que a gente deve cuidar da nossa saúde em todas as fases da nossa vida, né. E agora olhando assim para esse fechamento assim do estudo do pastor, estudo que o pastor trouxe, né, eu acabei me lembrando do texto do último fim de semana, da recomendação da carta aos Hebreus, em que o autor ele diz cuidado, né, com a deixar de estar em comunhão com os irmãos, e muitas vezes pelo menos na nossa igreja, durante muito tempo, tudo era centralizado na pessoa do pastor, né? Então, sempre as trocas de pastores, eu sei que essa não é uma realidade aqui da Congregação da Redenção, né? Porque teve pastores durante muito tempo, mas eu vivenciei isso, onde quando houve troca de pastores, aí, eu não gostei do pastor, e aí saíam da igreja. E é interessante que essa exortação do cuidado com os irmãos na fé,
ele não se dá na pessoa do pastor, mas ela se dá na comunhão com os irmãos. E no tempo que a gente vive agora, é um tempo, até comentei com o pastor essa semana, né? A gente já começa a ver pessoas falando em pós-pandemia, a partir do ano que vem. Claro que a gente sabe que isso já virou uma endemia e a gente vai ter que tomar vacina todo ano, e enfim, mas num pós-pandemia, né, as coisas precisam voltar a funcionar. E com a nossa vida espiritual é assim, e a congregação cristã, ela funciona isso, a nossa liturgia, ela prevê isso. Por exemplo, quando se traz uma criança no batismo, o pastor pergunta para a congregação: congregação, vocês estão dispostos a amar essa criança, amar essa família, estar junto? Pois é, quantas pessoas não estão mais na igreja? E nós somos responsáveis por causa disso, porque não cuidamos da vida espiritual dessas pessoas. Quantas pessoas entraram para a nossa igreja e entraram dentro desse templo e afirmaram diante do altar e o pastor perguntou para a congregação, vocês vão abraçar essas pessoas e cuidar da vida espiritual delas? E quantas pessoas saíram da igreja? Por isso, cuidar da nossa vida espiritual é muito importante, e isso não se dá somente no âmbito da pessoa do pastor, mas com todos nós. E agora, nós vivendo nesse tempo pós-pandemia, talvez, né, no ano que vem, a partir do ano que vem, tá aí um grande desafio para nós, de cuidar dessas pessoas que estão deixando de estar em comunhão com a gente na Santa Ceia, na Palavra de Deus, trazer essas pessoas de volta a ter essa comunhão, porque como foi bem trazido, né, e no comentário do Renato, essas muitas coisas, ser altruísta e tudo mais, a gente precisa aperfeiçoar. Agora, as coisas negativas a gente já faz por natureza. E muitas vezes deixar as pessoas assim, não se importar com as pessoas é da nossa natureza. Agora, perguntar se a pessoa está bem, a gente precisa tomar o primeiro passo. E quando a gente ora com as pessoas, né, e eu fiz essa dinâmica, com o pastor vai lembrar, eu fiz essa dinâmica com os jovens aqui na igreja, de orar uns com os outros, eles falaram, mas como é bom, a gente acaba conversando sobre outras coisas. E quando a gente se alimenta, se nós estamos nos alimentando aqui, isso é muito bom, né, nos fortalecendo na palavra de Deus, a gente precisa também fazer com que outras pessoas, outros homens, outras famílias venham a se fortalecer na palavra de Deus. E isso vai trazer uma vida espiritual saudável e que a gente possa sempre se fortalecer, porque quando alguém está fraco, a gente vai lá e estende a mão para essa pessoa, sendo uma máscara de Deus para trazer essa pessoa de volta a se reconectar com a palavra de Deus, a se alimentar, a se fortalecer de novo nessa palavra. E a gente pode ter aí um 2022 saudável em todos os sentidos, não só físico, mental, mas também espiritual. Muito bom, né? Obrigado pelo comentário, né? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, mas façamos ainda mais, até porque o dia está chegando o dia da volta de Jesus. E aí nós temos essa responsabilidade, que é coletiva, né? Ela não, como bem enfatizado pelo pastor Guilherme, não se resume na figura do pastor, mas em toda a comunidade de fé. E que a gente possa perseguir esse desafio de olhar para quem anda conosco ao lado e cada vez aproximá-lo mais, né? E em busca desse povo aí que precisa ouvir também essa mensagem do Evangelho. Mais alguém? Se não, então agradecemos ao pastor pelo estudo, a contribuição também do Guilherme, do Renato, né, os que contribuíram. E em vez de passar já direto para o relatório, hoje, como nós temos uma banda tocando aí, acho que nós podemos cantar mais uma música, né? Aproveitar a banda aí. Solte o cabo, Danal. Uhum.
saindo. Não está sendo o som do violão. Agora sim. Verás solte o cabo da nau, solte o cabo da nau, temos remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro estará. Passamos então à leitura do relatório. Relatório de atividades, data 5 de novembro de 2021, horário de início 20h10, local Igreja da Congregação da Redenção e plataforma Google Meet. Dirigente Vladimir Krause Braga, presidente. Devocionista Nedir Souza. Texto base Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Tema da devoção, agradecendo a Deus sempre. Estudo bíblico, pastor estagiário Guilherme Rain. Tema do estudo, Novembro Azul, estreite os laços com sua saúde, relacionando com a mordomia do nosso corpo. Assuntos tratados. Primeiro, relatório da reunião de 15 de outubro de 2021. Foi lido pelo secretário Renato Santos e aprovado sem observações. Segundo, almoço do departamento. O presidente agradeceu o apoio de todos os que auxiliaram na promoção realizada no dia 17 de outubro de 2021, cujo lucro de R$ 1.576,96 foi revertido para aquisição e instalação da cerca elétrica ao redor do prédio, conforme relatório descritivo enviado por Tiago Richel. Lélio Volter ressaltou a perfeita sincronia entre todos os que auxiliaram, contribuindo para o êxito dessa promoção. Terceiro, oferta das carteirinhas. O presidente informou que o resultado das ofertas especiais recebidas no mês de outubro e que serão enviadas à 3LB importou a quantia de R$ 602. Quarto, próxima reunião da Liga. Para a última reunião do ano de 2021, a se realizar no dia 19 de novembro, estamos programando uma confraternização a ser realizada após a reunião, onde deverá ser escolhida a nova diretoria para o ano de 2022. Para preparar essa reunião derradeira e apresentar sugestão de nomes que comporão a nominata, ficou programada uma reunião de diretoria para o dia 12 de novembro de 2021. Quinto, almoço, 33º aniversário da Escola Luterana Redenção. Foi solicitado o engajamento de todos os leigos na promoção a se realizar no dia 7 de novembro de 2021
cujo cardápio será de 6 sobrecoxas de frango e 500 gramas de salada alemã, com valor de R$ 35,00, a ser servido no formato drive-thru entre as 11h30 e 13 horas. Sendo lembrado pelo presidente que a Escola Luterana Redenção, assim como todos os departamentos da nossa congregação, fazem parte da grande família da Redenção e deve ser apoiada, tanto como os outros departamentos em todas as suas atividades. Sexto, confraternização. O presidente agradeceu a Aldo Koperek, que juntamente com ele próprio, são os responsáveis pelo patrocínio da janta a ser servida após a reunião, bem como aos leigos Nelson Rep e Alfredo Santana pelo preparo da mesa. Sétimo, agradecimentos. O presidente fez um agradecimento especial ao pastor Valdir Lopes Júnior e ao pastor estagiário Guilherme Rain pelo apoio tecnológico que possibilitou a transmissão das reuniões do departamento via internet, o que possibilitou àqueles que não puderam comparecer presencialmente às reuniões acompanhar as transmissões com qualidade de som e imagem. Oitavo, encerramento. A reunião foi encerrada com uma oração dirigida pelo pastor Valdir, onde foi lembrada a perda do pai deste secretário por Covid-19, e após foi realizada a oração da bênção em conjunto. Hinos cantados, em Jesus amigo temos, estamos no mundo e o hino dos leigos. Presença 16 presentes e 3 online. Ofertas recolhidas, R$ 140,00. Sendo esse o relatório, devolvo a palavra ao presidente. Relatório foi lido. Alguma observação? Não havendo, relatório aprovado. Antes de encerrarmos a gravação, vou pedir para o pastor, então, encerrar essa parte aqui com uma oração, e depois a gente passa para os assuntos e para o encerramento da reunião mais tarde. Perfeito. Pode ser? Perfeito. Eu vou convidar vocês para nós ficarmos em pé. E já que o seu Adão está conosco aí online, né? O seu Adão, ele, para quem não sabe, ele está baixado, está internado ali na Unimed, vai fazer um procedimento, acho que na próxima semana agora, né? Ele está em preparação, vai ser na próxima terça. Então eu queria convidar vocês a nós incluirmos o seu Adão, já que ele está nos ouvindo aí também, pedir que Deus esteja com ele ao longo desse preparo e também desse procedimento que ele vai realizar aí. Vamos orar. Todo-Poderoso e Eterno Deus, estamos finalizando um ano de trabalho neste departamento, na nossa Liga de Leigos aqui da Redenção. Foi um ano bastante desafiador, onde iniciamos de forma virtual, e ao longo do ano, tu possibilitaste que pudéssemos migrar para um trabalho híbrido, onde num primeiro momento poucos leigos vinham à reunião, e outros tantos nos acompanhavam através da internet. Agora o quadro se inverteu, e hoje aqui em tua casa temos um grande número de irmãos participando conosco. Nós te rendemos graças porque tu cuidaste de cada um destes teus filhos. Rendemos-te graças também porque aqueles que levaste, tu o fizeste levando-os pela fé em Jesus. E aguardamos ansiosamente o reencontro um dia na eternidade. Por ora, enquanto tu não nos chamas, observamos os sinais que antecedem o teu retorno. Vemos tudo aquilo que nos rodeia e que já foi descrito na Bíblia. Mas lembramos também das palavras de Jesus, nos dizendo que não fiquemos com medo, que não nos atemorizemos, porque Ele está conosco. E é nesta certeza que finalizamos um ano de trabalho e já projetamos um novo ano que está aí aos poucos surgindo no horizonte. Em tuas mãos nos entregamos como liga, em tuas mãos nos entregamos como cristãos, desejosos de tua companhia e amparo e também correção, na medida em que pecarmos, e sejamos então advertidos pela tua palavra. Olha com misericórdia pelo nosso departamento, por cada um destes irmãos leigos que aqui estão e também aqueles que não podem estar presencialmente conosco. Olha com carinho especial pelo seu Adão, que está hospitalizado, preparando-se para o procedimento na semana que vem. Cuida da saúde dele, cuida da família que com ele se preocupa, para que tudo possa correr bem segundo a tua boa vontade. E por fim, dá-nos, após esta reunião aqui, um abençoado momento de confraternização, onde tu serás certamente o nosso convidado, a presença mais frequente conosco, para que possamos nos alegrar
e também render graças a ti por tudo que fizeste, fazes e farás. É o que nós te rogamos, Senhor amado, orando juntos a oração que teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém.